ligado no Urban Esportes, voltando, né? 2019, depois de uma temporada de férias prolongadas, né? O nosso diretor, Paulinho Cordeiro, me deu essas férias, homem bom, né? Homem bom, bonzinho, deu essas férias. Agora a gente está retornando 2019, já para falar sobre Campeonato Catarinense, falar sobre os esportes que aconteceram aí no mês de janeiro, aqui na ilha. Também carnaval, que é inserido dentro do futebol, não dá para fugir, né? E as coisas da ilha aqui que a gente sempre coloca junto dentro do assunto, um convidado que vem sempre, né? E a gente acaba falando de algumas coisas que tem a ver com futebol, né? O programa de hoje tem o meu amigo já de longa data aqui também, já veio aqui várias vezes, Israel Córdova, Rádio Figueira. Teu blog ainda funciona? Não, tá desativado? Tá desativado. Boa noite, Renato. Boa noite, Simone. Mas tu começou errado, primeiras damas, né? Ah, sim, mas a convidada por último. Ah, tá certo. Os últimos serão os primeiros. Já dizia, né? Já que tu já convidou, estragasse toda a surpresa. Acabei com tudo. Derrubei o pote de maionese. Escambasse tudo, mas vamos apresentar, né? Simone Malagoli. Tá na Rádio Massa, né? Não estou mais na Massa, não estou mais na Massa. Até pouco tempo, mas amanhã estarei fazendo uma estreia em outra rádio. Boa rádio. Eu dou apoio. A rádio é boa. Mas a Simone participou em várias rádios aqui da Grande Florianópolis, né? Guararema. Eu iniciei na Rádio Alegria, na extinta Rádio Alegria, que não tem mais aqui. Na Band eu passei 12 anos. Trabalhei na Guararema também, que agora virou Massa. Saí recentemente da Massa, mas passei pela Guarujá, Antena 1. E amanhã estarei de volta ao futebol como convidada na Rádio Havaí. Depois de mais ou menos quase 2 anos, eu tô com aquele friozinho na barriga, porque eu não sei se eu lembro. Na verdade, assim, me perguntaram, mas não é como andar de bicicleta, assim, muda tudo. Porque tu tem que conhecer os jogadores, tu tem que conhecer... Hoje eu passei o dia inteiro estudando tudo, né? Fazendo um apanhado desses 2 últimos anos, porque eu parei de fazer o futebol e a gente meio que dá uma desligada. Eu dei uma desligada. Muda um pouquinho o foco e agora, amanhã estarei lá na ressacada. Como é que tu entrou Tu entrou na rádio já para fazer futebol? Não, eu sempre gostei muito de futebol. E aí, quando eu trabalhava na Band, quando era TVBV ainda, encontrava sempre o Miguel Livramento pelos corredores, fazendo aquele escândalo baixinho, querido. E aí eu sempre falava de futebol com ele, a gente sempre conversava sobre futebol, encontrava nos corredores, falava sobre futebol, principalmente, né? O Miguel falava do Havaí o tempo todo. E aí, quando veio a rádio Bandeirantes AM para cá, lá no grupo Band, o Miguel Livramento foi o responsável por montar a equipe, e aí ele me chamou para fazer. Eu nunca tinha feito futebol, e aí foi o Miguelzinho que me deu a primeira oportunidade no futebol. E desde então, assim, passei... em 2004 foi minha estreia num jogo Havaí Marília, na ressacada. E aí... Torcida, comecei a fazer torcida. E aí, depois, fiquei aí até agora, né? Parei em 2017, quando a Rádio Guararema deixou de transmitir o futebol. E aí, tô voltando agora. É legal porque a gente fala nesse mundo hoje está tão em moda, né? Essa coisa do empoderamento. E naquela época que tu entrou, pouco tinha isso, né? Eu vou te dizer que assim, muitas meninas, até com a última que eu conversei, eu falei isso. Muitas meninas vêm me procurar para fazer um TCC, uma monografia sobre isso, das mulheres no futebol. Só que eu meio que dou uma frustrada nelas, porque eu não tenho muita história para contar, que eu sofri algum preconceito. Eu acho que todos os preconceitos, vamos dizer assim, o torcedor xingando...
Os meus amigos homens também sofreram. E parece que quando acontece com mulher, torna uma proporção muito maior. Só que eu acho que a mesma forma que acontece comigo, sendo mulher, acontece com o homem. Não é só comigo que acontece. Porque assim, ninguém vê. Os homens são xingados também. Se o time tá perdendo, o cara que tá lá trabalhando é xingado também. Só que não, é normal. Aí xinga uma mulher, não, ai, é porque a mulher tá ali no futebol, mas eu não vejo muito isso. Mas é bem menos, né, Simone? De que tu diz? De ofensa, de falta de respeito. Eu acho Quando que o com time mulher... tá bem, Tudo todo é uma mundo é maravilha. maravilhoso. Quando o time tá perdendo, tu é secadora, tu é naranana, tu é tudo. Se o time tá perdendo, todo mundo vira ruim, né? Eu acho que aí é no geral, né? Independente de mulher ou homem, como tu falou, o que está trabalhando no momento vira o alvo. Exato, não é que não tenha. Muitas mulheres já sofreram isso, não tô falando que não tenha, mas eu não sofri um preconceito muito grande, não, assim, sabe? Não teve, por ser mulher, e até quando eu comecei não tinha muita mulher. Ah, mas é do homem às vezes também, né? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, porque assim, ó, depende exatamente como lida. Teve um jogo que eu fui fazer uma final, Criciúma e Chapecoense. E aí, naquela época, eu ainda fazia torcida. E aqui, a torcida do Avaí do Figueirense já me conhecia muita gente. A gente conhece muita gente do convívio, então respeita, sempre respeitaram. E aí, quando eu fui fazer o jogo lá em Criciúma, eu fui no meio da torcida e eu passei embaixo, o pessoal começou a gritar. Ao invés de eu ficar brava e virar as costas, eu fui lá no meio deles, apertei a mão de todo mundo, pronto, parou. Levou na esportiva. Levei Desarmou a galera. Desarmou. Aí acabou, o pessoal começou a respeitar ali, porque daí fui na torcida organizada mesmo, eu gostava de ficar no meio da torcida organizada, e aí o pessoal, o jogo inteiro, me respeitou. Como diz o meu diretor, fica no bafão. No bafão, gosto do bafão. Mas é interessante, até para quem está assistindo, que pretende fazer jornalismo, a gente não sabe se dá os parabéns para os filhos. Eu vou dizer que eu aproveitei esses 2 anos assim que eu passei um pouco longe do futebol. Eu tive uma empresa também de assessoria, então eu também trabalhava, mas faz 1 ano que eu não tenho mais. Mas eu aproveitei um pouquinho a vida, porque a gente trabalha com futebol, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é chuva, é sol, tu tá lá trabalhando, mas é Chega uma até a perder cachaçinha. carnaval, né? É uma cachaça. Vai ter jogo? Final de semana do carnaval. Israel tá feliz. Sujou os sujos. Israel tá feliz. O jogo do Figueirense, com o torcedor alvinegro que está assistindo o programa, passou das 19 para 16 horas. Sábado de carnaval, meu Deus. O que tava ruim ficou pior. Tu vai fantasiado? Não vou. Sábado não vou. é o dia do bloco de sujos, né? Isso. O pessoal já vai direto, tipo... É tubarão? Tubarão até aqui. Não, vai direto. Tem que voltar e Chega pra na passarela saideira. Se fosse para ir para o desfile das escolas de samba, dá. Sim, Mas aí dá. Os sujos... Melô. Só se for pra rádio de O peruca. cara vai no Berguei domingo lá, né? Dá uma olhadinha lá. Vamos encontrar o Paulo. O Paulo tem um bloco lá do Berguei lá. Recomendou vestido tudo. Vestido da DIF. Pensa, bonitinho, né? Então é isso aí, né? Trabalhar com futebol, a gente não tem um fim de semana, não dá para fazer uma antecipação muito grande do que vai fazer. Como a gente acabou de falar do jogo do Figueirense, 19 horas, estava ruim o horário. Aí, a pedido do mandante, mudaram das 19 para 16 horas, na semana do jogo, meu querido. E vizinho, né? e a cidade Acontece vizinha, muito, e a cidade você vizinha de programa. Laguna, né? Eu não sei como é que a polícia não pediu alguma coisa, não solicitou. O carnaval em Laguna vai estar bombando, não vai ter público. Mas não tem como parar o futebol por causa do carnaval, né? O domingo é meio... não tem tanta atração no domingo. Domingo a pessoa está meio descansando. Seria menos ruim. Até para o próprio Tubarão, em matéria de renda, que tu vai receber um time da Não, mas aí pensa nos jogadores, porque daí vão estar concentrados no sábado e vão estar jogando domingo. Então se joga no Os sábado... jogadores adoraram. Se Às joga 4, no sábado, tem o sábado à noite e o domingo os pra jogadores, curtir. joga às 4, vai sair de Tubarão às 7 e chega em Floripa. Vai não para nem pra pro não precisa jantar, Chile. professor. Toca. 9h30 tá aqui. Ah, gente, tá bom assim. O jogo da Bahia é domingo às 17 horas. Então o pessoal vai passar na concentração no sábado. Sim. É isso. Eles estão mais tristes que os jogadores do Figueirense, certeza. Não vai poder desfilar nas escolas aqui. Então, tem isso, né?
Por isso que a gente tenta ligar o carnaval ao futebol, porque... Não, é a vida o carnaval, né? A gente sempre fala, é a vida, né? Tudo que acontece. Eu acredito. Como é uma vez por ano, tu tem que dar uma aproveitadinha, dar uma chegada. Só não pode passar do limite, Renato. Eu e o meu cameraman estivemos no Benegão do Boca, cameraman. Vazou um vídeo, não vazou? Vazou um vídeo, não teve um vídeo? Eu tava parado e a câmera tava balançando. A câmera O tava Renato balançando. tomou 7 litros de caldo de cana e ficou bêbado. Tomei um caldo de cana e disseram que eu fiquei bêbado. Aí não dá, né? É demais, né? Mas voltando a Israel, como a gente está iniciando o ano aqui no Urban Sports, fala um pouquinho da campanha do Figueirense no Campeonato Catarinense. Depois a gente fala um pouquinho da Copa do Brasil. Olha, Renato, eu até acho que a campanha do Figueirense, até certo ponto, ela é surpreendente. Porque no ano passado o Figueirense correu sérios riscos de rebaixamento à Série C. Talvez pela pouca expectativa. Não, acho que por conta da renovação do grupo. Né, muita garotada, né, ficaram ali Denis, Antônio, Betinho, o Pereira, que já estava atuando no profissional, mas chegaram muitos jogadores novos. E logo de cara o Emerson, de jogo em jogo, partida em partida, foi pontuando. Se está atuando bem, se está jogando fino da bola é outra questão. Mas eu acho que pela renovação, pela reestruturação até fora das 4 linhas do Figueirense, eu acho que o Figueirense faz uma campanha surpreendente. O próprio Emerson fala isso na coletiva, que eles não esperavam mas não toda essa pontuação do Figueirense com relação aos atletas e com as equipes. Joga com o Avaí, que tem orçamento de Série A, joga com a Chapecoense, que tem um orçamento de Série A. Eu até comentei no jogo lá na Rádio Figueira, no último jogo do Figueirense, que foi um jogo ruim, o jogo com o Criciúma, mas que é um resultado normal. Empatar com o Criciúma, ou até empatar com o Joinville lá na Arena Joinville. Com vários desfalques. Isso, e que o torcedor poderia estar meio chateado. Empatou com a Chapecoense, perdeu para o Luverdense. Agora empatou com o Criciúma, não vence há 3 jogos. Então acho que tem que ter um pouquinho de tranquilidade. Agora no segundo turno do estadual que as equipes começam a se ajeitar realmente. Agora que eu acredito que vai engrossar o caldo. Então eu acho que a campanha do Figueirense no estadual é uma campanha boa. Se levar em consideração tudo aquilo que aconteceu com o Figueirense no final do ano passado e com a reestruturação e com a chegada do Maria. E essa gurizada nova aí, quem tu destaca aí? Eu gostei do Matheus, o atacante. Olha, eu tô gostando do Matheus Lucas, mas eu tô gostando mais do Cauê, que não começou o último jogo como titular. Tá? A ausência do Cauê ali na lateral direita fez falta. Porque quem estava caindo por ali era o Mateuzinho. E o Cauê tanto apoiava como defendia muito bem. E já jogaram juntos na base também? Já jogaram, eu até comentei que lembrava um pouco, não, né, guardado as devidas proporções, o Leandro Silva quando jogou no Figueirense. Que ele até chega no ataque, mas defende muito bem. O Cauê, por ser volante... Ele tem um pouco mais de qualidade até no cruzamento. E porque é jovem, é da base também. Então aí o torcedor até puxa mais. Né? Mas eu acho que realmente ali o Emerson viu que o alemão, ele apoia, mas não apoia com tanta eficiência. Mas não marca bem. Então o meu destaque é o Cauê e o Pereira, que atuou ano passado, né, retrasado como volante, e na zaga começou lá no infantil na zaga, mas tá apresentando um bom futebol ao lado ali do Renato. Então a gente vai pro primeiro intervalo aqui do Urban Esportes, daqui a pouquinho a gente volta. Da parte do programa Urban Esportes, sempre agradecendo aqui em Bica Cervejas Artesanais, né? O pessoal quiser tomar uma cervejinha com moderação. Vai pagar depois no final pra gente? Se beber não dirija. Vai? O diretor vai pagar. Não muda de assunto. O diretor tá tomando já. É na conta do diretor, que ele já tá ali com o olhinho meio... Mas o pessoal que quiser tomar uma cervejinha artesanal, aqui no Cobrasol, passa o viaduto do shopping, a entrada para o retorno para quem vai para entrar na Via Expressa, tem Bica, está escrito bem grande ali, e tem várias
bicas de cerveja à disposição. Tem amendoim, petiscos. Tem petiscos, tem a coxinha, da Maria Coxinha. E a nossa mesa aqui vazia. Sim. E a mesa vazia E o copo aqui. vazio do... Falar, Cadê o marqueteiro do programa? tem aqui pra beber. A gente só tá vendo eles aqui, ó, nos bastidores, comendo e bebendo. Que sempre nos ajuda aí. Eupídio. O nosso amigo Eupídio, né? O Pídio Valgas. Eupídio Valgas, já há 7, 8 anos quase está comigo, me ajudando, né? E um pouquinho antes tu, né? Ou um pouquinho depois. 2012, 11? Um pouquinho depois, então. Então, nos ajuda aí, fornecendo, tentando melhorar essa lataria, né? Com camisa bonita. Né? É difícil, mas ele tenta, né? E Às vezes dá certo. às vezes dá certo. Simone, como é que tá vendo o mercado aí de rádio para futebol? Tu falou de 2 rádios que não estão mais hoje. Né? Na verdade, assim, o mercado do futebol, principalmente aqui em Florianópolis, está complicado, porque a gente já tinha aí, né, rádios FMs transmitindo, né? Hoje em dia não temos mais, mas eu acho que isso tudo é reflexo também de uma crise econômica que gerou, principalmente para as rádios, está difícil você trabalhar, porque a rádio sobrevive de anúncios, sobrevive de anunciantes. Os anunciantes deixaram de anunciar em rádio porque as pessoas deixaram de comprar. Então, o que acontece? As equipes ficam reduzidas. Então, assim, o futebol, às vezes, você vê tipo, uma rádio que não é o forte, não é focada no futebol, que transmitia dentro de uma programação musical, ela acaba cortando para cortar despesa. Porque não é o foco. As rádios FMs que transmitiu aqui não tinham o jornalismo, o esporte como carro-chefe. É uma rádio musical, né? Então, assim, o que você corta primeiro, acaba cortando. E são 2 pontos, né? O pessoal pergunta assim, por que não tem uma rádio aberta? A Havaí ainda tem uma parceria. A Rádio Havaí, mas eu acredito que seja assim, primeiro, porque é caro manter uma equipe de futebol. Sim. Viagens, né? Hotel, tudo isso aí. E a outra é o ponto realmente do anunciante. O anunciante deu crise, não vendia, a primeira coisa que ele vai cortar é a divulgação. O que está acontecendo muito com os meios de comunicação em geral, né? TV, rádios, o próprio jornal impresso, que hoje em dia, né, já está... A internet tem um pouco a ver também com isso. A internet veio para pegar esse povo, né? Principalmente assim, muitos jornalistas que saíram hoje, né? Estavam trabalhando em TV, em rádio, estão migrando para a internet. E a internet é o presente e o futuro. Era para ter vindo até um pouquinho antes. Não, eu acho que não, veio no tempo certo. Um pouquinho do olhar das rádios aqui para esse nicho. Falta, né? Falta, com certeza, porque... Aproveitar melhor a internet. Claro, a internet também, mas os times, né? As rádios deveriam colocar como uma coisa importante, não como uma coisa supérflua dentro de uma programação musical. Havaí e Figueirense, querendo ou não querendo, são 2 grandes potências do futebol. Série A e Série B. Geralmente Série A, os 2 já teve, né? Os 2 na Série A, mas sempre tem um na Série A, um na Série B, então não deveria ser uma coisa assim, não, vamos cortar o futebol que não dá. Deveria apostar mais. Simone, tu que já tem mais experiência em rádio, às vezes o torcedor, colegas perguntam tem uma rádio nova aí, FM, será que vai transmitir futebol? Aí a gente fala assim, normalmente a gente escuta, o dono não gosta de futebol. Tem a ver isso realmente? Tem, com certeza, porque se o dono é uma pessoa que curte, gosta e vive o futebol, ele com certeza tende a colocar o futebol na rádio que é dele. Né? Então, com certeza tem isso, com certeza. Eu acho que o patrocinador dentro de uma rádio, o futebol seria o carro-chefe. Porque, em tese, né, a gente falando, seria mais fácil captar patrocínio usando o futebol. Sim, a gente sabe que muitos empresários aqui da Grande Florianópolis frequentam os estádios, a gente encontra muito, e todos eles, né, acham bacana você anunciar a marca. Né? Com certeza. É porque falta um pouquinho aí também de... Boa vontade. Boa vontade. Porque dá para fazer. Jael, e o que aconteceu com a Copa do Brasil aí, esse último jogo, saiu da curva? Não aconteceu? Não jogou? Não jogou? Pode ser N fatores. O campo, que eu acho que não foi o campo, a chuva, que eu acho que não foi a culpa. Eu falei, na minha opinião, o Figueirense não jogou. Não aconteceu. Deu tudo errado. Ou melhor, ele nem fez acontecer, nem fez ser dar errado, porque o Luverdense teve aquele lance,
do cruzamento. Matheus Deste não deu bote, certo? Cruzamento e o Wilson Júnior sozinho. Só foi aquilo. Mas como era no início do jogo, tu tinha quase 90 minutos. Né? Mas o Figueirense, ele tem uma... Se tu pegares Quando sai os atrás, resultados, ele sai atrás... O dia antes do Criciúma, eu até me lembrei de ti. Que tu falasse isso aí pra mim lá no Berbigão. E eu me lembrei que realmente o Figueirense quando sai atrás, mas o Figueirense diante do Criciúma ainda quase virou. É o estilo do técnico. Pode ser. Pode ser. Ele é bom, a gente não está questionando, mas estou dizendo que o estilo dele, quando está atrás no placar, o time dificulta na configuração de jogada. E eu depois da derrota não adianta opinar, falar, mas assim, com relação a Chapecoense, poderia ter ido realmente com mistão. Só a base. Bota só o pessoal da base. Eu vou te utilizar lá em... Eu vou te utilizar lá em Lucas do Rio Verde. Então tu não vai nem viajar, tu vai ficar em Floripa, treinando, ou sei lá, fazendo o quê. Isso, tipo assim, abre mão do jogo da Chapecoense. Porque depois ali no mata-mata, tu chegar em primeiro ou segundo, na semifinal, pouco importa, entendeu? É um jogo só. Então, perdeu o jogo que não podia perder, por conta do dinheiro. O jogo financeiramente é o que eu falo também na Rádio Havaí, Simone, Israel, é que tu tem que explicar para o torcedor o motivo. Porque o torcedor quer ganhar, tá? O torcedor quer ganhar. E ele está na razão dele, é o torcedor, tu não vai questionar, mas é explicar o motivo do que tu vai fazer. Qual é o objetivo principal financeiramente? A Copa do Brasil, o Havaí passando de fase agora, por exemplo, é quase 1,5 milhão. Quanto é que tu ganha no estadual inteiro? Menos de 500 mil. Então são 3 estaduais. Só para isso, para o torcedor ter, para fazer a relação do que vale um jogo da Copa do Brasil, vale 3 campeonatos estaduais, 3, com todos os jogos. Então é muita diferença. Então eu sinto a perda de Figueirense financeiramente nesse sentido. Sim, com certeza. Ainda mais que o Figueirense estava com todas as dificuldades, enxugou a máquina. Daria de pagar 2,5 folhas, quase. Então era o jogo da vida. Entendeu? Mas assim como é o jogo da vida pro Figueirense, é o também jogo da vida pro Luverdense, então eles também foram com esse pensamento, né? Então, e antes dessa premiação toda, sempre foi difícil, né? Aqueles anos lá no início dos anos 2000 com São Gabriel, agora com grana, tu imagina quanto que os caras oferecem de bicho pros jogadores? Imagina, o time que joga a Série C, 4 mil pessoas lá, o estádio tá lotado. Foi 4 mil e poucos pagantes, né? Lá, mas lá isso aí, e é uma região que, olha, tem que ir de avião, depois fazer 4 horas. Mas isso aí eu acho que é argumento de time perdedor. Porque o Luverdense também viajou tudo isso e ganhou do Havaí nos pênaltis aqui na ressacada. Não teve um ano que ganhou. Eliminou o Havaí na Copa do Brasil. Ganhou, mas eliminou. Não, se ganhou a vaga? Não. Ganhou a vaga? Não ganhou a vaga. Ganhou a vaga. Mas não eliminou o time. Sim. E viajou tudo isso. Então isso aí é argumento. Não, é porque a sequência de viagens do Figueirense foi meio cansativa, né? É só ônibus bom, Renato, só avião bom, hotel bom. Não, eu tô tentando falar, mostrar um lado... Achar uma justificativa, um motivo. Talvez não uma justificativa, mas mostrar que é óbvio que o que o Israel falou, eu concordo. Se tu vai lá e mostra o teu futebol, não tem... Mas o outro mostrou, foi superior, ponto. Não, e tu vai lá, mostra o teu futebol, tu vai ganhar. Mesmo com o ônibus nas costas, com viagem em aeroporto, tu já viajou também, tu sabe que a baldeação para esperar é uma coisa que... Eu ganhei um apelido de repórter 7 jantas do Sérgio Murilo, num jogo desse que a gente foi fazer em Vilhena. E aí eu acho que a gente fez umas 7 conexões e toda conexão eu comia. Aí eu virei repórter 7 jantas. Pra passar o tempo é porque da fome, viagem da fome, pô. Tu comendo no aeroporto. Quero, tudo que eu oferecer quero. Pode colocar aqui. No aeroporto não é tão baratinho assim. Não, no avião eles naquela época ainda tinha lanchinho, tinha. Tem que levar a tua merendinha. A cambuquinha Tupperware da mãe. Tupperware. E aí se não traz de volta. Tem que trazer. E lipa, sem farelo de pão. Então agora o que o Figueirense tem que olhar para o estadual ou também olhar para a Série B, Israel? Não, nesse momento olhar para o estadual. O próprio Emerson Maria já falou
que ele tá testando, né? Ele tá testando. Tem A sua visão desses jogos aí, o que ele tá precisando pontual assim? Quantos jogadores? Precisa, na minha opinião, 10? um 10. Não vai dizer meio time. Não, é porque o 10 agora é o torcedor, né? Tem a campanha lá do marketing, você é o 10. Aí eu brinquei que o 10 do Figueirense não entra em campo, não pode estar na arquibancada. Mas é o seguinte, falta realmente um jogador de criação. Tem o Juninho, mas agora que ele tá voltando de lesão. Mas ele é de velocidade também. Eu acho que proteção da zaga tá bem, eu acho que a zaga tá bem servida, mas quem sabe mais um jogador um pouco mais experiente, né, pra rapaziada não ficar ali muito tranquila. O gol eu acho que tá bem servido, tem o Denis, tem o Vitor também, que é bom goleiro. O Alisson saiu, né? O Alisson saiu. Então eu acho assim, um meia de ligação, os 2 atacantes, um fazedor de gols. Tem que ter... Isso aí todo mundo quer. Não, um de presença diária então, por exemplo. Sim. Um de presença diária, vou reformular aqui. Tu tem que dar uma moral pro Matheus, que eu gostei do estilo dele. A ausência do Matheus no primeiro tempo com o Criciúma ficou nítido que o Figueirense precisa ter aquele cara incomodando lá. O João é outro é mais estilo. beirada, assim. Mas eu acho que o Figueirense ali pontualmente tem uns 4 jogadores pra Série B, pra entrar pra brigar, né? Mas se for pra entrar, pra ficar ali no meio da tabela, eu preciso de uns 2. Mas pra brigar pelo acesso, uns 4. Não, é que não é fácil. O 10 e o atacante, todo mundo quer, né? O centroavante e o camisa 10, todos os times querem. O Avaí trouxe o Douglas agora. Que dizem que é o último 10, né? Do futebol brasileiro. É bom jogador. Ele mesmo diz, né? Não, os amigos chamavam ele, né? O Edilson, bem amigo dele, chamavam ele de último camisa 10 do futebol. Ele saiu no bid ontem, já está à disposição, mas vai demorar uns 10, 12 dias ainda para ter um... Vai estrear no Clássico. Tudo isso. Alegria. O pessoal tá apostando nisso, né? Mas eu acho que ele estreia um pouquinho antes, talvez um jogo antes. Ele estreia no andar do segundo tempo e diante do Figueirense ele estreia como titular. Não é torcedor havaiano, meus amigos. O torcedor havaiano diz que o Douglas pode estrear no Clássico e o Marquinhos fazer o último jogo no Clássico. Todo mundo aposta em clássico, né? O clássico é pra acontecer tudo o que tem pra acontecer, o pessoal fica apostando sempre. E perto do aniversário da cidade também, né? Clássico, né? Floripa é engraçado, né? O cara vai aposentar, é clássico, o cara vai estrear, é clássico. Esse é o bom do futebol. Vocês são novos. Obrigada. Obrigado, Renato. Você é muito amigo. Tempo que a gente fazia carreata em torno da Praça 15, durante a semana. Com Corcel? Então tô velho, hein? Os carros da época. Que para o pessoal mostrar o clássico, a força do clássico, as duas torcidas faziam carreatas no centro, na Praça 15, e a torcida vinha junto. É claro, outra época, a cidade não tinha 100 mil habitantes, mas todo mundo se conhecia, mas era o programa da galera ir ver um clássico. E no Adolfo Conde, né, meus amigos? Não nada relacionado com os cartéis que tem uma estrutura e a ressacada que tem uma estrutura. O Adolfo Conde era o que tinha. Então, mas era o glamour, né, da época. E hoje falta um pouco dessa sacudida. Eu não sei se o Israel vai concordar. Falta um pouco dessa sacudida em torno do clássico. Porque eu sempre falo na Rádio Avaí que o clássico é o nosso maior produto e a gente tem que valorizar. Nós daqui, Avaí Figueirense, a gente tem que valorizar o clássico como o nosso maior produto. E eu sinto que às vezes falta um pouco dessa valorização, primeiro dos órgãos de imprensa, para divulgar com força, fazer entrevistas, chamamento. E já comercial, só que fazer entrevista, eu já trabalhei muitos anos em TV e sei que é bem complicado tu fazer uma entrevista em véspera de clássico, então tem muito isso também, tem muita coisa envolvida, porque às vezes os clubes não liberam também, sabe? Mas tem bastante coisa envolvida. Porque o jogador é o que menos tem que falar para não dar brecha para outro, para falar alguma coisa errada. Mas tu tem aí jogador, tu tem o pessoal da cidade que tu pode fazer esse trabalho. Mas eu vou pro comercial. Porque eu acho até que ele já te ligou ali a câmera. O Paulinho é uma loucura, os cabelos dele vão ficar ainda mais brancos. Porque ele não para de mastigar. Isso aí, a gente volta, daqui a pouco a gente volta pro programa Urban Sports.
aí voltamos agora para o último bloco do programa Urban Esporte. A gente aponta aqui para o diretor para ele confirmar. Para ele já fazer os pedidos, né? Terminando o programa, a gente vai comer e beber. Ele está comendo muito amendoim. Não sei o que ele vai fazer depois com tanto amendoim. Mas se vocês viram aqui, o Israel não mudou não, tá? Não mudou. Passou por uma transformação na hora do intervalo. Tanto aqui o Hélio trabalhou com a gente no campeonato de futsal aqui da Grande Florianópolis, né, no último agora em dezembro, né, Paulo? Em dezembro, começou, foi trazido pelo Paulo aqui, fez aquele trabalho com o campeonato grandioso, né, com a categoria de base do Brasil inteiro, né, e o Paulo ficou com muito cabelo branco para conseguir botar várias equipes, eram 6 ginásios, estou botando em 4, né? 4 ginásios, tinha 4 equipes, né? Eram 8 equipes, eu estava aqui na reunião, era uma loucura, mas deu tudo certo, a transmissão aqui, muito legal, bem feita pela Urban TV, pela Urban Esportes, pelo Portal da Ilha, teve uma grande audiência no Brasil inteiro, porque tinha equipe do Brasil inteiro, Simone, e os parentes assistiram, pediram vídeos para comprar do filho, do parente. Então, como é que foi esse teu trabalho de burizar? É diferente, né? Porque tu não conhece, porque no profissional tu conhece o jogador, tu marca pela chuteira, tu é mais acostumado, mas na base tu tem que esperar vir a escalação e vamos lá, seja o que Deus quiser. Como é que foi? Boa noite. É isso mesmo. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Paulo, obrigado, Renatinho. Só fera nessa mesa, né? Quero dar boa noite também para Simone. Boa noite. É mais fera do que nós. Do que todos nós juntos, né? Também ao Israel, que estava aqui. Parabéns aí pelo programa excelente. E realmente, é diferente. Foi um prazer fazer a Copa do Brasil de futsal, categoria escolinhas, mas é engraçado porque conforme vai mudando a categoria, muda também o que mais se preza no jogo. Por exemplo, na categoria Sub-17, que era a categoria mais alta da Copa do Brasil de futsal, o que se prezava era um bom jogo, um jogo bastante disputado, um jogo jogado, que vai atrás do resultado, um pessoal que está aguerrido ali. Tem mais rivalidade, né? Sim, agora a primeira categoria, que era ali o Sub-6, o Sub-7, era mais por diversão, os jogadores mesmo, paravam. Isso é muito legal. E até os jogadores mesmo, os atletas do Sub-6, Sub-7, paravam durante o jogo com a bola no pé e perguntavam pro treinador ali, agora, o que eu faço? Eu chuto, eu passo? Então, podia não ser o jogo mais disputado, mas era o jogo mais gostoso, mais fofo de ver, com certeza, assim. Foi muito legal. E os pais, né? Eu acho que o mais legal tu ver Sub-7, Sub-8, Sub-9, é a reação dos pais. Sim, isso é verdade. Que o menino é profissional, que xinga o adversário, o árbitro. Filho, chuta assim, o menino tem 7 anos. Como tu falou, correr, brincar, se divertir. Eu acho que até a essência do futebol, mesmo profissional, o jogador mesmo, aquele que curte jogar bola, ele trata isso, eu não digo como uma diversão, mas ele é mais leve na maneira de jogar, porque ele lida com outro olhar. Ele é profissional, mas ele tem o prazer de fazer aquilo. E a gente vê na meninada ali, até uns 12 anos, depois já começa um pouco mais de rivalidade, já tem o traquejo, né, de chegar numa bola, já começa a ter, mas tipo 10 anos, 11 anos, eles querem correr, brincar, ganhar ou perder, claro que quer ganhar, mas quer participar. Eu acho que isso aí que é o mais legal desses campeonatos de base, sabe? Sim. Uma coisa que é legal perceber é que talvez esse clique, esse momento de mudança se dá quando o árbitro começa a receber muita atenção dos jogadores. Pode ver, categoria 6, Sub-7, Sub-8, Sub-9, o árbitro está ali só para apontar e definir se foi falta ou não e dar sequência na jogada. Agora, a partir dos 12, aí os jogadores já começam a chamar o árbitro, já tem mais uma malandragem, já pede um cartão. Antes é só diversão, é só correria e fazer gol e correr para o abraço. Isso que é legal. É que com o decorrer dos anos, cada vez mais novo, tu vai criando
a manha do jogo, sabe? Aquela coisa da arbitragem, do adversário, entendeu? Tem essa manha aí que às vezes é bom e às vezes não, né? Porque estraga um pouco o jogo dessa manha de ficar reclamando de qualquer jogadinha, de brigar com o adversário. Todo mundo quer ganhar, mas só um ganha. Mas a personalidade já começa ali de início também, né? O menininho, o molequinho, que tu já percebe que é briguentinho, que ele vai crescer e vai ser assim sempre, né? De pequenininho tu já vê como vai ser a personalidade de cada um, né? Tu vê muitas matérias de jogadores aí, quando eles eram menores, e tu vê assim, ó, exatamente como ele é hoje, né? Já tinha aqueles trejeitos, aquele jeitinho, Sim, assim. total. Na Copa do Brasil, no final da categoria Sub-7, eu me lembro de ter um menino que fez um gol. E aí saiu comemorando que nem o Cristiano Ronaldo. Eu tô aqui, 7 anos, Vai gente. ser 7 anos. Achei muito legal, muito divertido. Mas é que eu falo assim, deles não terem muita noção do que é, o que eles estão fazendo ali, né? Eles estão se divertindo, primeiro de tudo. Daí vai do norte do técnico, acho que é o primeiro de tudo, mostrar o que eles estão fazendo ali, né? É importante da participação, de competir, participar. Tem muitos campeonatos que todo mundo ganha a medalha de participação, para não ter nem mais nem menos, que aí é um incentivo sim, né? Porque também tem outra coisa, né? Tem um pouco da vida, né? A vida não é só ganhar também, né? Às vezes na derrota ou numa parte não tão boa da tua vida, tu cresce mais. Não com a vitória. Ah, mas quando tu tá competindo, tem que ganhar. Tu quer ganhar. Campeonato tem que levar troféu. Isso daí fica na parte da teoria. Na prática, o pessoal quer ganhar. Tu entra no jogo, é pra ganhar. Eu, no amador, na brincadeira, eu queria ganhar. Se 2, 3 estivessem comigo e só levasse na zoeira, eu não concordava. Porque tu quer ganhar. Mas se tu perder, beleza. Mas tu perde tentando ganhar. Agora tu vai lá pela zoeira do negócio, eu ficava bravo. Mas é isso que eu falo, da competição. Como cada um olha, como cada um tem um olhar. E esse competidor, geralmente quando chegar lá no funil, porque categoria de base é funil, né? Tu vai chegar aí no início de 8, 10 anos, 13, que aí tu passa pro campo, já tem um funil. Dos 13 aos 17 já tem um funil. De 17 até chegar no profissional, mais um funil. De 11 aí, 5 vão conseguir seguir uma carreira longa. Até menos, né? Mas hoje tem mais do que antes, sabe? Mas não é ser saudosista, mas antigamente a gente tinha mais qualidade. Hoje em dia tu tem mais jogadores que querem ser jogador de futebol para ter a fama do jogador de futebol, tem né? isso. Porque antigamente não era salários milionários como a gente tem hoje, carrão, mulherada. Muitos meninos têm aqueles que querem ser jogador de futebol para ter a fama do jogador de futebol, não que sabe jogar, que ama o futebol. Tem isso, Sim, né, nos total, dias de hoje. verdade. Porque hoje em dia, né, é status ser jogador de futebol. Eu já olho para a Europa, né? Não olho Sim, nem para o Brasil, o sonho é jogar no Barcelona, no Real Madrid. No Vasco, no Flamengo, no Corinthians. Não tem mais isso. O cara já quer dar o salto daqui para a Europa. Já quer pular essa etapa direto. O próprio pai às vezes incentiva, né? Bota isso na cabeça da criança, e quando a criança tem um revés, aí o pai não segura, não é a criança que segura. É o pai que não segura o revés da criança. Então às vezes é pior o trabalho com o pai do que com o menino, sabe? Porque é complicado. Eu dei aula há muitos anos, eu sei como é que é lidar com pais. Às vezes é pior, geralmente é pior do que com o filho, né? Mas tem essa visão. E o futebol profissional, o que tu tem visto aí, né? O que tu olha, tu fez a base assim, e tu tem alguma noção, olhando para a base, pro profissional,
diferença? Claro, tem bastante diferença, mas o que tu nota assim de... Uma coisa que tu falou que eu concordo é que o sonho de ir para a Europa está cada vez mais cedo, assim, e cada vez mais precoce mesmo. Então a gente tem inúmeros casos de categorias de base em que nem chegaram a estrear no profissional e já estão indo para a Europa. O TT do Grêmio, que foi essa semana agora para o Shakhtar Donetsk, 17 anos, não chegou a estrear no profissional do Grêmio, e já foi para a Europa, sabe? E o já que está acontecendo estrear... bastante é a seleção brasileira, a gente vê nomes assim, mas jogou onde, né? Porque a gente não viu ele jogando no Brasil. Não, ele estava jogando tal time, Sim, sabe? até mesmo no Campeonato Brasileiro. O Daverson, que fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, até o Campeonato Brasileiro passado, ele não era conhecido aqui no Brasil. Eu acho que não teve base no Brasil. Não sei se foi Portugal, foi algum país periférico, né? Sim. Mas tu falou do TT, o TT ganhava uma ajuda de custo no Grêmio, meus amigos. Assinou um contrato com o Shakhtar para ganhar 120 mil euros por mês. Imagina para um guri de 17 anos sair de uma ajuda de custo para 120 mil euros. Mais casa, carro, passagens para o Brasil, bônus que eles têm em contrato. Então, olha a mudança. Então, tu tem que ter uma retaguarda, que é isso que eu falei, que às vezes o pai não consegue dar essa retaguarda psicológica. E que tem que ter, né? Muito. Não, e jogador de futebol, principalmente assim, para um jogador que já é do profissional, já é difícil, porque o psicológico mexe muito, porque um dia tu é rei. Da meia hora, tu perdeu aquele jogo, tu já vira um lixo. Tu não pode andar na rua, tu não pode levar os teus filhos no colégio. Então, assim, é um preparo psicológico que tem que ter. Então, tu imagina para uma criança, para um adolescente, passando por tudo isso, porque é complicado. Eu trabalhei agora diretamente com o jogador como assessora de imprensa, e tu acaba sendo um pouquinho de psicóloga também, porque tu conversa muito. E é muito difícil. É muito difícil porque tu tá bem pra caramba num dia, no outro tu já é um lixo, sabe? É complicado. As pessoas gritarem o teu nome e no outro dia estarem te xingando. É bem complicado. É por isso que as comissões técnicas dos times têm um ou mais psicólogos. Porque tem que ter. De 30. Esse amparo de psicólogos, esse pessoal que trabalha com essa parte que faz a formação psicológica, que ajuda na formação psicológica e preparo psicológico do jogador, esteja ganhando mais espaço dentro dos clubes. Porque um tempo atrás o futebol não tinha isso e a gente vinha outros exemplos até de jogadores desleais, de jogadores que perdiam todo o que tinham conquistado por falta de apoio psicológico. Então é muito legal que isso esteja acontecendo, que agora eles tenham esse amparo dentro do próprio clube e que o clube ajude também na formação desses meninos, porque 17 anos, gente, TT, na Europa, precisa ajudar na formação psicológica. Principal na formação, não. Principal. Porque muitos não vão virar jogadores profissionais, né? Tem isso também. Virar homens, né? Sim. Cidadãos. E tem que aprender a lidar com o revés, que era aquilo que tu estava falando, que às vezes os pais não têm como preparar isso, porque que foge do pai, que foge também até do amparo do pai, né? É o sonho do pai, não é nem da criança, né? Não, e o pai de repente tem um filho que está ganhando uma ajuda de custo e recebe uma proposta de 120 mil, eu acho que o psicólogo do clube tem que trabalhar tanto na formação do jogador e do pai do jogador, né? Ele nunca teve acesso a isso também. Ele é responsável por aquele menino. Ele vai ganhar de luvas 500 mil euros. Tava bom, né? Dava pra pagar 2 cervejas aqui em Imbica. Dá pra dar uma viajadinha. Comprar um pastel ou um centro. Dá pra comprar um Dá pra pastelzinho e tomar uma até um caldo coxinha. de cana, eu acho, cara. Eu acho que sobra pra um caldo de cana. Ó o diretor ali, ó. Caldo de cana, o Paulo aparece. Agradecendo o Hélio aqui, ele vai voltar outras vezes para conversar sobre vários assuntos aqui, principalmente futebol e esporte. Né? Agradecendo a Simone retornando na latinha. Obrigada, amanhã. A partir da Rádio Havaí joga às 20 horas, a partir das 19h30 a Rádio Havaí vai estar no ar. Nos aplicativos, na iOS e também na 89.1. A Rádio Havaí está lá, Havaí já conhece, jogão. Jogão. Teremos. Define o líder amanhã. Da Simone Malagoli, se estiver chovendo, ela vai levar um guarda-chuva bonito. Rosa. Não, eu acho que não. Me proibiram uma vez de usar o rosa. Me deixar na chuva.
Perdi aquela lá. Pô, Sumiu. eu tinha uma sombrinha específica no estádio. Na TV, tu viu só? A minha era ela. sombrinha rosa tiraram. Diferenciado, né, cara? Diferenciado. Agradecendo a Israel também que esteve aqui nos outros 2 blocos. Meu granito favorito, Carnaval. Só vai dar ele agora. Né? Simone também vai voltar aqui também para falar. Agora a gente vai comer, né? Nada, né? Vamos papar agora e vamos tomar uma cervejinha, que não embica.